somar pontos. Que a gente deixou de somar pontos que faltaram agora no final. Olá, muito boa noite. Hoje, dia 1º de maio, ano de 2016, hoje dia do trabalhador, está começando agora mais um balanço esportivo aqui pela rede CNT. Hoje tivemos rodadas pelos estaduais, você vai conferir os gols aqui no balanço esportivo e, é claro, o nosso foco principal, o Clássico Atletiba, o primeiro jogo da decisão. E a partir de agora, você pode participar conosco através das redes sociais e deixar, é claro, o seu palpite, o seu comentário e também participar aí para ganhar brindes, não é isso, Monique? Boa noite. Boa noite, Osmar. Boa noite para você que está sintonizado aqui no Balanço Esportivo. Participe com a gente através do nosso Facebook Balanço Esportivo CNT Curitiba. Também tem o nosso Twitter, o Balanço CWB. Se preferir, pode também sintonizar no 87,7 FM. E tem o nosso WhatsApp, que eu tenho certeza que vai bombar de mensagens hoje, porque afinal de contas é final de Campeonato Paranaense. 92526997. Deixe seu nome, deixe seu recado que a gente vai lendo aqui durante o Balanço Esportivo. O que você achou desta primeira final do Campeonato Paranaense? Jogo de volta acontece no Couto Pereira, mas hoje a gente já teve a partida de ida na Arena da Baixada, Osmar. É verdade, com vitória da equipe do Coritiba e agora o jogo de volta, aliás, vitória do Atlético Paranaense, para ver se o Binho estava esperto, né, Binho? Boa noite, Binho, tudo bem, Boa Binho? noite, meu querido Osmar Antônio. E boa noite especial à grande nação atleticana, até porque não foi uma vitória, vou até te corrigir, foi um baile, né? Um massacre. O Atlético não só abre uma grande vantagem um jogo de 180 minutos, foram jogados 90, primeiro tempo encerrado, o Atlético abre 3-0 no primeiro tempo. E abrir 3-0 no primeiro tempo numa final de campeonato, seja quem for o adversário, é uma grande vantagem. Mas repito, temos mais 90 minutos. Mas parabéns ao time rubro-negro hoje, que fez um primeiro tempo de decisão, fez um jogo na arena digno do que o torcedor atleticano sempre cobra. Atitude de time campeão. Foi isso que nós vimos hoje. Do primeiro ao 90º minuto, o Atlético teve atitude de time campeão. E aí, atropelou o adversário, atropelou o rival, foi superior, repito, do primeiro ao último minuto de jogo e vitória merecida. E meus amigos coxinhas, anota aí meu CPF. 1, 2, 3. Celbinha, brincadeira, hein? E aí, PC, boa noite. Boa noite. É o trauma, né? Os últimos tantos atletibas, tanto tempo sem ganhar, sem ter uma vitória expressiva. É compreensível toda essa empolgação do meu amigo Binho aqui, com certeza. Merecido meus parabéns, inclusive. Até porque o time do Curitiba, eu acho que hoje ele foi passear lá no bairro do Água Verde. O time não entrou em campo sem desmerecer a vitória do Atlético. Eu acho assim, eu vou falar mais a respeito disso no programa, Osmar, mas eu sempre tento aqui, seja quando o Curitiba ganha, quando o Curitiba perde, independente, eu ainda que enquanto torcedor e ainda que esteja absolutamente aborrecido pelo que aconteceu, mas eu tento analisar também com razão. Eu acho que o torcedor também não precisa ser só emoção. E eu tento separar resultado da partida e o jogo em si. Analisando quem não assistiu o jogo e vê os 3-0 do Atlético, vai imaginar que o Atlético, como o Binho falou, que atropelou o Curitiba, porque daí você pega por conta o resultado do jogo.
Só que se você analisar, por exemplo, o primeiro tempo, que os dois times não criaram lá muita coisa não, um 0-0 insosso na Baixada, essa que é a verdade. No segundo tempo, a vitória do Atlético foi construída em duas falhas clamorosas da defesa do Curitiba, ainda que tenha, óbvio, vamos dizer assim, o mérito dos atacantes do Atlético de terem feito os gols, que surgiram a oportunidade, e ninguém tira esse mérito, mas foram duas lambanças da defesa do Curitiba, nós vamos ver os gols aqui. E o terceiro gol, ainda também que o jogador do Atlético tenha tido a sua competência de mandar um petardo no ângulo do goleiro Elisson, não foi falta naquele lance. E não estou dizendo aqui que nesse erro de arbitragem tenha sido decisivo nem nada. Não foi falta, ponto. Então, assim, num contexto geral do resultado do jogo, o Atlético atropelou o Curitiba. Mas no contexto do jogo jogado, quem assistiu o jogo e vê não o resultado, e vê o jogo e a performance das duas equipes, o Curitiba não entrou em campo. Osmar, Essa é a verdade. O Curitiba não deu um chute ao gol. Essa que é a verdade. E o Atlético construiu a vitória nessas falhas do Curitiba. Essa é a verdade. Não, é que é só o destaque, né? Vocês já estão analisando uma pergunta pro meu amigo Percy. Pode ser daqui a pouco? Aonde você assistiu o jogo? Você estava bêbado? Não, bêbado. Dizer que o jogo foi equilibrado, que o Atlético não criou 6 oportunidades além dos 3 gols. Primeiro que bêbado podia estar você. Eu não estava bêbado. Não, você fez uma pergunta. Eu assisti a partida em casa, no conforto do lar, porque eu não fui. O jogo, cara. Eu assisti tranquilamente o jogo. Você pode não concordar com o que eu falei aqui. Aí é tua opinião. Mas se você analisar jogo e resultado, as duas coisas são muito distintas. Concordo com ele, tinha que ser 7-0. Sim, Essa claro, discussão de vocês Bob, vai com ficar para certeza. daqui a pouco, viu? Porque vai pegar fogo hoje. Já deu para perceber como é que vai ser o programa. E o Paraná jogou hoje também, né? Não é isso, Juliana? É verdade. Boa noite, Osmar. Boa noite, galera tricolor. Ao contrário do que muitos pensam, esta semana foi de muito trabalho lá na Vila Capanema, nessa intertemporada. O Paraná dispensou 8 essa semana, contratou 2, oficializou a contratação. E hoje o Paraná ganhou de 4-2 da seleção das Ilhas Fiji, uma seleção olímpica. Então fez um jogo treino e saiu vencedor. E também, outros assuntos que a gente vai comentar daqui um pouco, saiu a data do segundo jogo da Copa do Brasil. O Paraná vai enfrentar a Chapecoense e a data do primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Vamos falar então sobre isso, né? Além do pessoal aqui se degladiar, a gente também vai falar um pouquinho do Paraná, torcedor tricolor. E a Juliana vai servir cafezinho pra gente daqui a pouco, que é a função. Nada Nós vamos falar bastante. Osmar, última coisinha aqui que eu tenho que mandar um abraço, um beijo pro paranista mais lindo que existe. O meu filho, Dudu, fez 8 anos. Mamãe te ama, filho. Quantos Beijo. anos, gente? 8 anos 8 ele anos. fez essa semana. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele, gente? Eduardo. O Eduardo. Então, parabéns, Eduardo. Completando aniversário hoje. Parabéns, Eduardo. E hoje estamos recebendo aqui no Balanço Esportivo, nosso convidado é o comentarista convidado do dia, meu companheiro de Rádio Banda B, Caio Júnior. Boa noite, Caio. Boa noite, Osmar. Satisfação estar aqui, com todos os demais. Falar um pouco desse Atletiba, que eu acho que sim, foi uma vitória incontestável do Atlético, por tudo que a gente viu. O Atlético deu um passo muito grande para chegar ao título. É reversível a situação do Curitiba? É. Mas é realmente muito difícil. Vamos falar a respeito disso aí, porque a parada ficou bastante indigesta com o Verdão. Né? É isso aí. Já. Tem um recadinho da Go Will Sports e em seguida vamos ver como é que foi a vitória do Furacão hoje então. Mas antes tem um recadinho da Go Will Sports. A Go Will Sports conta com uma linha completa de produtos para a proteção da sua pele. Todos os produtos possuem ativos 100% naturais e conservantes livres de parabeno, não causando alergias à sua pele. Agora, vou mostrar a forma correta de utilizar os hidratantes corporais Go Will Sports. Passe o hidratante corporal por todo o corpo, antes do treino ou prática esportiva, massageando a pele suavemente. Capriche nas partes com maior acúmulo de gordura, como coxa, abdômen e glúteos. Após a prática esportiva, reaplique o produto para obter resultados ainda melhores. O hidratante corporal Go Will Sports contém ativos como centelha asiática, cavalinha e ginkgo biloba, conhecidos por estimular a circulação e minimizar o acúmulo de gordura nas células adiposas, ajudando na tonicidade e elasticidade da pele, deixando-a mais lisa e sedosa. Além de fortalecer a pele, nossos hidratantes corporais aliviam o cansaço muscular, pois possuem ação anti-inflamatória. Agora você já sabe, seja qual for o seu esporte, seu cosmético é Go Will Sports.
Recadinho importante da Gol e Esportes. Eu quero aproveitar também e mandar um alô, ligados aqui no nosso Balanço Esportivo, o grande Marquinhos Benato e o Serginho Prestes, lá na Pizzaria Padova do Bacaxiri. Vou até dar o número lá, hein? Quem quiser pedir uma pizza, é o 378-0222. Então, para vocês, acompanhem aí como foi a vitória hoje do Furacão, 3-0 contra a equipe do Coritiba. Um clássico que às suas vésperas era marcado pelo equilíbrio. Ninguém cogitava palpitar o favorito para mais um Atletiba de decisão do Campeonato Paranaense. Para o lado atleticano, se tratava de uma questão de honra. Quebrar um tabu de 3 anos sem vencer o rival. Para o Coritiba, manter esse tabu passaria por fazer bonito dentro do Caldeirão, uma arena lotada de apoio ao rubro-negro. E o início de jogo foi nervoso, de faltas e lances desnecessários que nada influenciariam no placar. Mas o Atlético soube administrar o início nervoso e foi se mostrando mais preparado. Walter, com fome de gols, deu trabalho para a defesa alviverde, assim como Evandro, que nesse chute tirou tinta da trave. O Coritiba se segurava na defesa e tentava aproveitar algum vacilo dos donos da casa. O placar sem gols ao fim do primeiro tempo não refletiu a superioridade atleticana nos 45 minutos iniciais. Chances que por muito pouco não balançaram a rede. Mas foi no segundo tempo que o Furacão desencantou. Numa falta desnecessária do time Coxa Branca, a cobrança foi ensaiada. E deu certo, com o Thiago Heleno completando de cabeça para o fundo da rede. 1-0 Atlético. O gol deixou o Coritiba um tanto atrapalhado em campo, com dificuldades no ataque e desatento na defesa. O Alisson Maia e Reginaldo se atrapalharam e Evandro chegou livre para tocar na saída de Elisson e ampliar a vantagem rubro-negra, 2-0. O Coritiba se jogou ao ataque, mas com nervosismo não conseguia completar com qualidade as suas jogadas. Já para o Atlético foi o dia que tudo deu certo. Em mais uma falta perto da área, a cobrança ficou por conta de Hernani. Num chute direto, a barreira não funcionou e a bola morreu nas redes pela terceira vez. 3-0 Atlético. A situação estava preta para o Coritiba. Aliás, preta e vermelha. E o time tentou diminuir a desvantagem. Teve a seu favor a expulsão de Hernani, que deixou o Atlético com 1 a menos. Mas nem isso fez a diferença. Agora a decisão vai para o Couto Pereira. O Atlético vai visitar o rival com uma boa vantagem. E o Coritiba espera no próximo domingo levar a campo o bom futebol que hoje não apareceu no jogo. A gente tem que entender que nós não fizemos uma boa partida, mas também a gente não pode agora achar que está tudo errado, desvalorizar todo um trabalho que está sendo feito, achar que a qualidade, o talento nosso não vale mais nada. A gente sabe que as coisas ficaram um pouco mais difíceis, mas a gente tem que acreditar e fazer de tudo para reverter esse quadro dentro dos nossos domínios, até porque que dentro do nosso campeonato, dentro do Couto Pereira, a gente sempre foi forte, conseguiu fazer os gols, ao mesmo tempo ter tranquilidade, inteligência, para a gente poder reverter um quadro, mas a gente tem que acreditar até o final. Faltam 90, parabéns aos jogadores, à nossa torcida, um belíssimo espetáculo, é para ela que nós queremos oferecer essa vitória. O mais importante foi ganhar, foi a equipe jogar bem, ter uma atitude mental muito forte, isso para mim é o mais importante. E vozeirão do técnico Paulo Autuori, hein? Ô, Luiz Avilante, boa noite, Luiz. Boa noite. Tudo bem, Luiz Pimentel? Sim, tudo bem. Tudo Tá certinho. elegante hoje, hein? Passou na Via Luante. Ah, é necessário. Eu vendo moda, então tem que andar sempre bem arrumadinho. Ô, Luiz, você gostou do meu blazer hoje, não? Tô Está. elegante? Eu cheguei aqui na televisão, a Branca e o Tuxo que elogiaram. Sério mesmo? Tô muito elegante hoje.
Você nos prestigiou ontem, você comprou esse blazer na loja do Shopping Omar. Shopping Omar. Pagou caro, hein? 455 reais. Eu chamei a atenção do vendedor que nem os 5 reais ele te deu desconto. Falei, mas os 5 poderia... 455. Exato. Você pagou à vista, né? Agora, ô Luiz, quem for lá comprar, pagar à vista, ganha um brindezinho, não ganha não? Não. Como não? Não. Ué, Você não ganhou nem 5 reais de desconto. Por que eu vou dar brinde? mas coisa... o nosso telespectador merece, Luiz. Merece sim, merece ter um produto de altíssima qualidade, que vista bem, que... Quer andar elegante? Você tem que passar na Via Tá, Noite. mas A pelo moda certa está parcelar, ali. então dá para parcelar ou não? Aí tudo bem. Aquela condiçãozinha especial, 3 pagamentos, uma entrada mais 2 no mesmo valor, podemos fazer. Ó, sabe o que está acontecendo agora? O pessoal está voltando a usar cheque. Porque o juro do cartão de crédito tá Exatamente. alto, não é verdade? Taxas de cartão, Taxas, juros. todo. Você aceita cheque lá ou não? Com certeza, nossa clientela já é seleta, então não vamos ter problema com cheque devolvido, jamais. Não vamos entrar no índice que está aí no Brasil. Nós vamos aceitar do nosso cliente. Compra um blazer desse em 3 pagamentos, pode dar 3 chequinhos, uma entrada mais 2 sem problema nenhum. Qualquer uma das lojas da Via Luante. Toda a rede Via Luante está com a moda completíssima. Graças a Deus chegou o inverno. Estamos felizes. É verdade. Ô Luiz, só para finalizar aquela... Como tá bonita a loja lá do Bacaxiri, hein? Tem o que lá, uns 150 metros quadrados aquela A loja do Bacaxiri tem 150 metros, mais 120 de mezanino, com estoque completo para atender a todos. Desde a cerola, a meia de lã, o cinto, moda completa é Via Luante, no Bacaxiri, no Polo Shop, no Omar, no Água Verde, lá no Xaxim, no Shop Sport. E em breve, agora que chegou o inverno, vamos começar a nova Via Luante do Campina do Siqueira, ao ladinho do terminal ali. Quem que você acha que ganha o Campeonato Paranaense, Luiz? O jogo foi bonito hoje, vai ser bonito domingo que vem. Tomara que seja um espetáculo legal. E qualquer um que ganhe, tudo bem, que todo mundo sabe que eu sou paranista, né? Em cima do muro, bonito. Esse é um Murilo Tá agora. bom, Luiz, até domingo. Um abraço a todos. Um abraço. Com certeza, eu tenho vários amigos, coxas, atleticanos. Luiz, mas... eu tenho que falar a verdade. Você foi paranista agora. Café com leite. Ficou em cima do muro. Tá certo. Nem pra lá, nem pra cá. Não, Luiz, Desculpa, Luiz ele tá torce pro certo. melhor, Cima do né? muro. Ele torce pro melhor, desculpa Neutro, aí, né? você foi neutro. Não. Estou tranquilo. Tricolor. Eu estou tranquilo. É Eu isso aí. Obrigado, gostaria Luiz. muito de ver o Paraná campeão, mas não deu, E não deu. obrigado pela dica aqui, ó. A Branca elogiou, já fiquei feliz da vida. Que bom. Obrigado pela Isso aí. dica. Um abraço a todos, até a semana que vem. Até a semana que vem. Luiz da Via Luante, portanto, esse blazer aqui que estou usando, ó. Chega na Via Luante, chega lá e parcela em 3 vezes, sem juros, hein? Aceita inclusive cheque. Vamos lá, Percy, Binho, o nosso convidado hoje, o Caio Júnior. Vamos falar do clássico agora, essa vitória então do Atlético 3-0. Se você me permite, eu quero começar dizendo que os lances ali mostraram de que eu vi um jogo realmente diferente do que viu o meu amigo Percy. Pode ser. Porque no primeiro tempo, os lances ali mostraram o Evandro uma bola na marca do pênalti, ele chuta pra fora. É um pênalti com a bola rolando. O Walter, esse primeiro do Walter aí já no comecinho do jogo, vai ter mais uma do Walter daqui a pouco que o goleiro pega no canto. E mais um lance perigoso, que o Atlético teve 4 ou 5 chutes no primeiro tempo, perigosíssimo. E o Curitiba a gente não viu nenhum chute no gol, o Everton praticamente não trabalhou no primeiro tempo. Então o Atlético já merecia, na minha opinião, ter virado o primeiro tempo ganhando o jogo hoje. E eu me lembro no intervalo, conversando com alguns amigos, esse outro chute do Walter perigoso, conversando com alguns amigos que eu disse o seguinte, para você ganhar um jogo de decisão, você tem que fazer por merecer, o Atlético tá fazendo por merecer. Isso no intervalo. Então no segundo tempo só vem o merecimento do bom jogo que o Atlético vinha fazendo. Pablo, para mim, jogou demais. Só para complementar a questão dos jogadores, Pablo, para mim, jogou demais. Eu me surpreendi com a não escalação de Jackson e a entrada do Hernani, mas o Hernani foi muito bem. Acabou sendo expulso aos 30 do segundo tempo, lembrando que o Atlético zagueiro, hein? terminou Jogou muito, 15 minutos com um jogador a menos. Então foi uma vitória, eu Thiago acho que Heleno. incontestável. Tem até um torcedor falando aqui, viu, Osmar, que o Autuori deu um banho tático no Gilson Kleina na tarde de hoje. É o Rosnei de São José dos Pinhais, com essas mudanças aí que ele fez no time, né? Surpreendeu até com algumas alterações e A ele entrada fez do essa Léo também, observação que aqui, ninguém exatamente. esperava. O Léo também foi muito bem naquela jogada, principalmente todo mundo achava que era uma jogada ensaiada e depois eles contaram que foi decidido na hora mesmo. Pegou a zaga do Curitiba próprio de calças Autuori deixou curtas. isso bem claro, né? Então Mas- a gente tá feliz. Eu não sei se vocês Mas concordam, o que determinou a vitória não foi parte tática, né? Foram falhas individuais. Perfeito, exatamente. Ainda, volto Não, a não dizer, falhas individuais, eu discordo do Também. eu Osmar. volto a dizer, Também. Osmar, Mérito volto a dizer individual, assim, ó, né? Dizer como não, mas- respeito a opinião do nosso telespectador, obviamente, mas assim, não é uma questão de um banho tático que um tenha dado no outro.
Essa não é a minha opinião, é isso. entendeu? Se você analisar o contexto do jogo, volto a dizer, Binho, óbvio que o Atlético, por jogar em casa, os primeiros 90 minutos, ele tinha que se lançar e buscar o resultado. Isso é óbvio que ele teria um volume de jogo maior. E criou chance. Se fosse o oposto no Alto da Glória a primeira partida, certamente isso seria, em tese, a favor do Coritiba, porque teria que se buscar lançar o ataque. Mas será entendeu? que o Coxa não foi muito previsível de ir pra se segurar aí que eu ia e chegar, pra Monique, tentar só o empate? Exatamente, aí que eu ia chegar. Então uma coisa é esse predomínio do Atlético na busca do gol. Você falou que o Evandro perdeu o gol da marca do pênalti. As imagens, tá ali, a gente viu. O goleiro tá ali para defender, obviamente, assim como o Everton. Só que daí entra essa questão, Monique, que eu falei na abertura do programa, que o Coritiba, sem tirar o mérito do Atlético, tem que separar as coisas aqui. O Coritiba não entrou em campo. O time que vinha fazendo a melhor campanha, a gente falou aqui no domingo passado, e eu ressaltei aqui. Curitiba com melhor ataque, melhor defesa, fazia tantos gols por... E eu ressaltei aqui que era com o PSTC e com o Toledo. E eu falei aqui, bom, mas isso pouco importa, porque nós na fase de classificação nós ganhamos de vocês lá dentro. Mas é fase de classificação. Mas nós ganhamos, mas e daí, cara? É um Atletiba do mesmo jeito. Não é um Atletiba do mesmo jeito, é de fase de classificação, agora é de final. A questão é que o rendimento do Curitiba, foi surpreendente do sentido positivo, negativo. O Curitiba não entrou. A gente falava aqui, no domingo passado, projetando qual seria a maior ausência sentida por parte dos dois times. Se o Otávio, por parte do Atlético, grande jogador, o Juan pelo Curitiba, né, que eu acho que eram os dois expoentes de cada time, que os dois times sentiriam falta. Isso eu acho que era contexto, era a sumidade aqui de todos nós. E hoje ficou bem provado que o Curitiba sentiu muita falta do Juan. O Curitiba, ficou muito claro que o Curitiba precisa muito do Juan no time. E agora, com esse resultado de 3-0, se perguntar assim, está decidido, obviamente que eu não vou dizer que esteja. Né? O Curitiba pode fazer os 3 gols. É evidente que o Atlético joga por um gol na outra glória. Fica muito difícil se o Curitiba toma um gol lá, fazer 4, pode fazer, pode. Agora, vai passar muito, Osmar, na minha opinião, se Ceará puder voltar pro lado direito, para encorpar o time até no quesito experiência, e especialmente a volta do Juan. E tem uma pergunta porque em cima senão disso. complica muito a armação do time na busca de tirar essa vantagem no Atlético. Nós vamos fazer o seguinte, já vamos continuar falando do Clássico Atletiba, mas antes tem a Monique, vamos dar uma registrada aí, Monique, pessoal. Vamos lá então, viu, Osmar? Porque é muita gente participando na noite de hoje aqui no Balanço Esportivo. A família Quaresma ligadinha, o Jonathan Lessa, atleticano também, o Diego do Pinheirinho diz que a festa foi bonita hoje no Caldeirão, o Nestor Reva, atleticano, o Jean também atleticano ligadinho no Balanço Esportivo, um torcedor atleticano que não deixou nome, mas disse que o Ellison poderia ter ido naquela bola do segundo gol ali, do terceiro do Atlético, o Vinícius atleticano do Boa Vista também ligadinho. Ezequiel Maia diz que o Thiago Heleno engoliu o ataque do Coritiba na tarde e noite de hoje. O Lucas do Capão da Embuia também. Tem uma perguntinha até pra gente pode repassar pro Caio Júnior, Osmar Antônio? Depois do intervalo em então, começar. daqui a pouquinho a gente faz. Então, um minutinho só, já voltamos com o Balanço Esportivo e a opinião também do Caio Júnior. Minuto só.
De volta com o nosso Balanço Esportivo aqui pela Rede CNT. Alô, Paulo Barbosa. Ele é telespectador assíduo, assiste todos os domingos e também no dia de semana. Aliás, quero convidar vocês para acompanharem o nosso Balanço Esportivo de segunda a sexta aqui na Rede CNT. A partir das 23h45 tem o Balanço Esportivo em rede nacional. Na segunda-feira, toda segunda-feira, nós dedicamos aos esportes olímpicos. Então, um programa onde não falamos de futebol, só de outros esportes. E daí, terça, quarta, quinta e sexta, voltamos a falar de futebol e também de outros esportes. Então, acompanhe também o Balanço Esportivo diário para toda a Rede CNT, de segunda a sexta, às 23h45. Ô, Caio, e o seu parecer sobre o Clássico? O fato, acredito eu, que os gols do Atlético, terem nascido de falhas individuais e coletivas do Coritiba, e isso é uma verdade, não invalida a superioridade que, para mim, o Atlético teve em campo. Então, eu diria que o placar de 3-0, independentemente de como os gols aconteceram, ele mostrou a superioridade que nessa partida o Atlético teve. Da mesma forma como o Atlético criou inúmeras situações contra o Paraná Clube. Só que naquele jogo teve o Marco jogando talvez uma das suas melhores partidas de toda a carreira. Hoje isso não aconteceu com o Coritiba. Então, e a falha, ela faz parte do futebol. Se ninguém falhar no futebol, todo jogo vai terminar 0-0. Hein, Caio? Então aí que eu quero colocar uma pimentinha de que muita gente, principalmente os torcedores do Coritiba, durante a semana, vinham, torcedores no geral, nas redes sociais, e a imprensa também, passando muito favoritismo ao Coritiba. O torcedor do Coritiba tinha uma soberba de campeão que era impressionante. E acho que isso contagiou um pouco o time do Coxa foi sonolento hoje. Diferente do Atlético, que tinha atitude de querer provar de que ele precisava. E tudo isso muito baseado de que o Coritiba chegava na final melhor que o Atlético. E aí que eu, no debate com o PFC agora há pouco, eu até falei, mas no melhor que o Atlético por quê? Porque tem mais pontos, mas o Coritiba jogou 4 vezes contra Toledo e PSTC, enquanto o Atlético foi contra Londrina e Paraná. Mas ainda que você desconte esses pontos, o Coritiba tem uma campanha Caio melhor. fala, inclusive, que o Atlético já jogou muito bem contra o Paraná, que é um adversário muito diferente do PSTC. Então o Atlético vinha crescendo de produção e não estavam vendo isso. Então o Atlético hoje pegou desprevenido todo mundo de calças curtas e por isso fez o 3-0. Não é por aí, não é por aí. Já nós vamos continuar o papo aqui, o Atletiba ainda vamos falar de canoagem também aqui no nosso Balanço Esportivo e do jogo do Paraná também. Mas eu quero falar para você agora de segurança, isso mesmo. Eu quero falar para você de uma empresa que está fazendo muito sucesso no Brasil, que é a Nacional GPS. A Nacional GPS é uma empresa de monitoramento veicular. Então, tem uma promoção especial aqui para o telespectador do Balanço Esportivo. A taxa de adesão para você instalar lá o rastreador e fazer realmente a adesão na Nacional GPS custa R$ 199. Se você ligar agora, mas tem que ser agora, 0800 600 6563, 0800 600 6563, falar que viu aqui no Balanço Esportivo, você vai pagar apenas R$ 70 na taxa de adesão e também instalação do equipamento. E depois você vai pagar a mensalidade, que é de R$ 99,90. Então, vale a pena. Você que está vendo o programa nesse momento, quer proteger aí o seu carro, quer instalar um rastreador no seu carro, na sua moto, no seu caminhão, enfim, no que você precisar, você ligue agora então para a Nacional GPS 0800 600 6563. São só as 10 primeiras ligações que vão pagar a taxa de adesão de R$ 70. Não perca tempo, ligue agora, não dê chance para os bandidos. Ô, Monique, tinha uma pergunta aí pro Caio, Monique, antes do intervalo? Osmar Antônio. Aliás, muita gente participando na noite de hoje aqui no Balanço Esportivo. Tá bombando o nosso WhatsApp. Você que quiser participar, é só entrar em contato no 92526997. O Rafael do Barreirinha diz que ainda dá, vai para cima do Atlético no Couto Pereira, Coritiba. E o Miguel Augusto pergunta o seguinte, Caio Júnior, se o Juan e o Ceará na direita, o Juan no meio e o Ceará na direita, fizeram falta aí pro Coritiba na tarde de hoje na Arena? Ah, com certeza fizeram, né? O Ceará
não só a liderança técnica que ele tem, que é incontestável, um jogador que defensivamente leva muita vantagem com relação ao Reginaldo, que eu acho que também não dá para crucificar só o Reginaldo, o Coritiba falhou como um todo, tem que tomar um cuidado muito grande com isso, muitas vezes se queima jogadores. Aliás, o Reginaldo não é o Reginaldo que a gente já viu em outras ocasiões, mas é um jogador até de características diferentes que ofensivamente não conseguiu jogar e defensivamente a gente já sabe das suas deficiências. Então o Ceará, uma falta muito grande. E o Juan, para mim, do meio do campeonato para cá, ele tem se constituído numa das figuras mais importantes, não só do Coritiba, como da competição como um todo. E os números mostram isso, tanto no que se refere a assistências e até gols. Então é um jogador que passou a produzir muito e outro jogador de muita experiência. Fizeram falta. Agora, também não dá para cravar aqui que se eles estivessem em campo, o resultado seria outro. Lembrando... Aí a gente vai estar fazendo um exercício aqui de futurologia, enfim, adivinhação. Agora, que perde, perde. Lembrando, o PC até disse, já comentou, que o Atlético também não teve Otávio, não teve o André Lima, que seria o cara para botar fogo no ataque, e não teve o Vinícius, que era o meia da armação. Ou seja, o que isso tudo caracteriza, então? Ou o Juan é melhor que o Otávio? Você acha que o Juan é melhor que o Otávio? Cada um são posições diferentes. São posições diferentes. Mas o Otávio é jogador de seleção brasileira hoje. Então, o que acontece? Ficou claro que o Atlético tem mais elenco. O Atlético tem mais reservas. E o Atlético tem mais reposição. Veja, eu acho que o Atlético tem mais reposição. Foi muito. Eu vi aqui a questão do nó tático, do banho tático. Veja, cada treinador faz o seu serviço, mas a questão do planejamento vai depender exclusivamente, não, mas muito mais do que os jogadores vão conseguir fazer em campo. A atitude foi muito diferente. Faltou mérito ao Coritiba, sim, mas sobrou mérito também para os jogadores do Atlético, que muitos deles jogaram e jogaram muito. Hoje, para escolher o craque do jogo, foi uma dificuldade porque tinha muitos candidatos para isso. Então, o time do Atlético como um todo foi melhor. Por isso que eu pedi um pouco de cuidado até para o torcedor do Coritiba, e quem sabe até para a diretoria, com relação a jogador A ou B, porque o time todo não rendeu o que a gente esperava que pudesse render. E o time está, na verdade, num crescimento, né? Ô, Monique, tem recadinho aí, Monique? O detalhe é o seguinte, até nessa observação aí de mudanças de time e reposição, né? Peças que o Binho falou, até teve um telespectador que disse o seguinte aqui, ó, os 3 gols do Atlético hoje saíram de substituições do Paulo Autori. O cruzamento do Léo, o gol do Evandro, além do Hernani, que marcou aquele gol de falta, então ele fez essa observação o Evandro, aqui. Que foi uma surpresa de no lugar peça do de Marcos reposição. Guilherme. Exatamente. Uma surpresa, todos achavam que o Marcos Guilherme seria titular. Deixa eu perguntar, vocês gostam de canoagem? Opa! Nossa, é legal, não é não? Estou recebendo aqui o Rafael dos Santos. Tudo bem, Rafael? Boa noite. Boa noite. Rafael, você é atleta paralímpico, né? Isso. E você foi vice-campeão brasileiro? Fui vice-campeão brasileiro no dia 20 de fevereiro e um 3º lugar. E aí, vamos para a Austrália ou não vamos para a Austrália? Se a gente conseguir um patrocínio aí até o dia 3, nós vamos, né? Porque a maioria dos atletas... Depois de amanhã, terça-feira. Faz 2 meses já que eu tô correndo atrás aí, né, do patrocínio. E eu tenho até o dia 3 para conseguir. O que vai ter lá? Mundial? Mundial da Austrália. Eu tô classificado para ir para lá, mas o imprevisto é esse, né? A passagem aérea e o visto. Vamos lá, tem que ser direto aqui. Precisa de quanto para ir para um patrocínio de quanto para ir para? Na verdade, eu precisava das passagens aéreas e o visto. O visto custa R$150, ele sai em 24 horas, né? E as passagens, R$6.000. R$6.000. E de volta. Hospedagem também. Então aí, de repente o empresário que está vendo aqui o Balanço Esportivo, quiser patrocinar o Rafael dos Santos, né? Nessa competição internacional, como é que faz, Rafael? Daí entra em contato comigo, né? Pelo telefone 8834 6985 e pelo Facebook, Rafael Canoagem. Com PH. Onde é que você treina? Eu treino no Parque Náutico. Ali em São José. São José dos Pinhais. Parque Iguaçu, né? ali, né? E alcança esses resultados, né, Osmar? Agora no último final de semana eu peguei no 3º lugar. Seleção brasileira de canoagem, é boa, claro. Seleção brasileira treina ali também. Isso, o CT do celeiro, né? Tá lá. Nós fizemos também aqui, recentemente fizemos uma matéria com o pessoal do Clube do Remo Curitiba, Clube de Remo também treina ali. Faz parte ali do... Faz parte, né? Muito legal. Tomara que você tenha sorte, Obrigado. Rafael. Tá Isso certo? aí, vem na luta aí. E tomara que dê certo realmente.
Valeu. Valeu. Hoje nós tivemos também, além do Atletiba, pelos campeonatos estaduais, primeiro jogo da decisão. E a Amanda Menegrelli mostra os gols, veja aí. Reta final dos campeonatos estaduais por todo o Brasil. No Carioca, Nenê cruzou, Jefferson saiu mal e Jorge Henrique se antecipou e fez de cabeça o único gol da vitória do Vasco sobre o Botafogo. Campeonato Mineiro, o América saiu na frente com Danilo Barcelos, ajeitou e mandou chute cruzado na medida. E Danilo Barcelos também fez o segundo do América, chutou e o desvio enganou o Vitor. O Galo descontou com Lucas Prato. Final, América 2, Atlético Mineiro 1. No Campeonato Gaúcho, apenas um gol na vitória do Internacional sobre o Juventude. Gol de Andrigo após cruzamento de Vitinho. 1-0 Inter. No Paulistão, o Audax saiu na frente do Santos. Tietê tocou para Mike, que cortou o zagueiro e mandou pro gol de Vanderlei. O empate do Santos veio no segundo tempo com Ronaldo Mendes aproveitando o vacilo da zaga e chutando de fora da área para as redes do Audax. Final 1-1. A decisão vai para Vila Belmiro. É, Fernando Diniz, hein? Pode. Parabéns aqui. Pra quem? Fernando Diniz? Também, mas principalmente pro Jefferson. Conseguiu a proeza de tomar gol de cabeça de um cara desse tamanho assim. Não é pra qualquer um isso. Goleiro da seleção. Pô. Falar em seleção, antes de continuarmos falando aqui do clássico Atletiba, e essa seleção aí, Juliana, que jogou com o Paraná? Vê que potência, não, Osmar. Isso faz parte de uma preparação, né, das Ilhas Fiji, que vai disputar as Olimpíadas este ano. Então aí o Paraná fez um amistoso, ganhou por 4-2, por curiosidade. Foi no CT do Ninho da Gralha. E por curiosidade, quem fez os gols foi o Valber, o Natson, o Guga e o Ian Felipe. Ian Felipe, exatamente. E você foi lá assistir, é claro. Claro. E aí até eu ia comentar desse gol, dessa dupla Valber e Natson. E aí o Paraná trouxe, né, então, essa dupla do Sampaio Correia. E tão deu certo no Paraná que a estratégia de trazer uma dupla de um outro time continua. Porque o Paraná oficializou a contratação do João Paulo e do Pitt. Olha que nome estranho, né? Pitt. Eles vieram do São Bento de Sorocaba. E aí vieram pra zaga do Paraná. Provavelmente a zaga é um setor agora que tá fechado, afinal de contas. Vitor e Léo. João Paulo e Pitt. Tem Vitor o Zé Roberto, tem o Alisson, o João Paulo e o Pitt. O Pitt. E aí é um setor que provavelmente está bem definido no Paraná. Qual e agora é o João Paulo e seguem qual é o algumas Pitt ali? contratações. Quem é o Pitt? Agora tá pegando. O Pitt é o maior? A Monique sabe, com certeza. O Pitt é o mais baixinho, né? Eu quero ver Não, o Pitt é o mais baixinho. Se for a esquerda da tela, eu quero ver o Binho lá chamar João para Paulo organizar tem, Pitt pertinho dele, viu? O João Paulo tem 28. O Paraná gosta de contratar uns caras. É a melhor zaga do Campeonato Paulista, né? O São Bento foi o time que menos tomou gols na competição. Por falar em Paraná, eu encontrei hoje o Ney lá na Baixada, viu? Ô, Juliana, o João Paulo é o da esquerda. Isso. E o Pitt é o da É o mais baixinho, né? Eu falei, o Pitt era o baixinho. É esse, não é? Não, o Dick, aliás, o Dick foi no pacote, então foram 8 despachos ali. E o Dick tava no pacote ainda bem com ele. Por falar nisso, eu encontrei o lateral direito Ney hoje lá na Tava na Baixada, arena torcendo pro Atlético Paranaense. Uma coisa, na final do campeonato. Isso é de deixar qualquer pessoa indignada. O Ney tava lá torcendo, porque pulando, teve toda aquela vibrando. polêmica e a torcida paranense se dividiu. Se o Ney, não, porque o Ney jogou não sei quantos anos no Atlético, é normal ele ser cumprimentado, aplaudir. E agora uma dessa, eu acho uma total falta de respeito. E eu que sou totalmente contra essas teorias conspiratórias. O Valderrama tava lá também, eu vi. Cabelão. E aí essas teorias conspiratórias. E a mulher dele é cabeludona também. Igual, né? Você imagina não dava aquilo pra no ver chuveiro, quem era quem. Mas enfim, Osmar, só pra fechar esse assunto, como eu falei, do Ney, que toda a torcida teve uma pontinha de certeza que tinha alguma coisa errada, porque aquele pênalti foi telegrafado. Não venha o Binho falar que o Everton, nossa, pegou o pênalti. O Everton não defendeu o Meu querido, O Everton não defendeu. Agora eu defendia. Defendeu, mas é que ele falou, vou lá. Né? Falei o Ney é nosso, né? Ney é nosso. Foram definidas também, Osmar, falando do Paraná ainda, as datas, então, que o Paraná volta. O Cristiano colocaram uma foto do Cristiano. O Cristiano? Como assim? Tinha o Valderrama e o Cristiano, que isso.
Osmar, O com relação ao Dick, a surpresa não foi ele ser dispensado. A surpresa foi quando contrataram. Não, isso daí foi uma das coisas que... Sem comentários. Outra coisa, a gente não pode esquecer. Não, fala das datas. Ela vai falar das datas. Fala das datas. Não, vou falar que no dia 11, então, o Paraná volta a campo pela Copa do Brasil. Vai ser uma quinta-feira lá na Vila Capanema, às 19h30, contra Chapecoense. Falar em Copa do Brasil, parabéns ao Operário de Ponta Grossa. É verdade, Todo mundo eliminou o Criciúma. Todo mundo, os Operário, parabéns Londrina, estão Curitiba, 100%. Atlético e Paraná. Lembrando que o Atlético enfrenta o Dom Bosco na próxima fase, ou seja, deve passar. O Colégio Paraná, Dom Bosco? time de o colégio Paraná, pra jogar o o Colégio ginásio Paraná Vinho. pega a Chapecoense. Não sabia que tinha colégio Você dá participando. informação, a gente Ah, te dá informação. tá. Paraná joga com a Chapecoense e depois Atlético e Paraná, provavelmente. Aí eu contei isso pra Juliana, precisava ter visto a reação dela. Não, Em off e aqui. você sabe Ela- que o Operário pode dar o Mentira. Operário. Atlético de novo? Isso é uma Curitiba calúnia, isso joga é uma contra os mentira. dois. Você vai ver só. Agora não vai ter pênalti. Se tiver pênalti, o Lúcio Flávio não vai mas os bater, caras meu vão ter que querido. passar por um time de Só colégio falar jogando aqui no do- ginásio Não. Beto Richa. Da sequência da Ginásio Copa do Brasileiro. Brasil, Ah, porque se o Curitiba pega o Juventude, o Provavelmente, Operário né? pega um time lá do Pará. Sim. Paysandu. O Paysandu. Isso. Aí, se os dois passarem, joga Ah, não, daí o Percy que Operário- faz Operário de novo. Cara, já meteu Sim. Operário de novo. Já, E se aquele passar Cometa Rally Atlético já e passou, Paraná, velho. Atlético Aquilo e lá Paraná. já... Esqueça, aquilo E ali aí, é só só pra daqui fechar a informação do 76 Paraná, anos de Sim. volta. do primeiro jogo do Campeonato Brasileiro da Série B tá definido, então, lá no Rio Grande do Sul contra o Pelotas. E aí, enfim, vai ser no dia 14. Era pra ser dia Pelotas 13. ou Brasil? Brasil. Brasil de Pelotas, Brasil. Brasil de Pelotas. E aí ia ser no dia 13, aí por conta daquele horário que não Sim. tem que respeitar, provavelmente vai ser no dia 14 mesmo. Mas tem uma Legal. informação importante. Agora essa informação é importante. Não pode esquecer. Domingo que vem, o programa ao vivo, durante 1 hora, o Percy com uma faixa aqui, ó. Eu sou freguês. Essa é a aposta. Essa é a aposta, hein? Controvérsia. Todos. Há Essa- controvérsia. Essa é a aposta ou não é a Ah, aposta? Aposta, não. Quer dobrar aposta? controvérsia. Quer dobrar controvérsia. aposta? Fazer uma coisa Não, pior não, aí. Ah, não, há Mas, controvérsia, peraí, que eu acho que a controvérsia. coisa vai virar. Há controvérsia. Não, mas Ele acha espera aí, que a coisa vai Percy, virar. só para deixar claro. Há controvérsia com relação à aposta ou com relação Com a aposta não fica no ao ar. resultado? Com relação a ambos. Ué, como A ambos. Não, a aposta não. Sabe por quê? vida Sabe por quê? inteira. Uma que eu acredito que o Curitiba virá com a faixa de... Eu virei com a faixa de campeão. Essa é a minha crença, enquanto torcedor. E segundo que assim, então vamos fazer o seguinte, então vamos organizar essa aposta aí. Não, mas já Já falamos no ar aqui. intervalo Vamos comercial, organizar essa é aposta. rapidinho. Vamos falar aqui. Já, já no voltamos. intervalo. Depois do No intervalo. ar, nós falamos. Vamos falar aqui.
Bom, falamos até agora de futebol, vamos mudar um pouquinho de esporte agora, porque nesse final de semana aconteceu um evento internacional na Sociedade Hípica aqui do Paraná e a Amanda Negrelli foi conferir aí tudo que está acontecendo também no hipismo. Veja aí. Força, elegância, precisão. O hipismo traz um show de imagens e apresentações no seu balé de movimentos. Foi assim o fim de semana na Sociedade Hípica Paranaense, que contou com a presença de grandes cavaleiros e amazonas do Brasil e do exterior. Em todos os dias de prova, nós temos 580 atletas inscritos. Nesta prova, especialmente, são cerca de 30. Esta prova é uma prova especial, é uma qualificativa, uma primeira etapa qualificativa para a Copa do Mundo de Hipismo, que vai acontecer em Las Vegas, em abril de 2017. 1,60, essa é a altura máxima de uma prova de saltos do hipismo e que traz toda essa importância a essa etapa que tem índice olímpico e internacional. É uma prova que foi qualificativa para a Copa do Mundo, o grande prêmio quando é um CSIW, então tem a qualificação para ir na Copa do Mundo. É uma das etapas do Brasileiro, a nossa terceira etapa do Campeonato Brasileiro. Então, sem dúvida nenhuma, é uma prova muito importante para a gente aqui hoje. E a gente está aqui com nada mais, nada menos que um dos cavaleiros mais experientes do Brasil, Vitor Alves Teixeira. Fala um pouquinho desse currículo todo, Olimpíadas, Pan-Americanos. Graças a Deus esse é um esporte que permite uma longevidade maior do atleta. Chegamos até a dizer que quanto mais velho, mais experiente, isso nos dá uma certa vantagem e eu pretendo usar essa experiência para superar esses jovens valores do hipismo nacional, já que venho participando de Pan-Americanos há vários anos, 3 mundiais, 3 Olimpíadas, 5 Pan-Americanos, então a gente procura botar essa experiência a nosso favor, mas sempre respeitando, porque hoje o Brasil é um celeiro de grandes valores. Mas no hipismo não basta apenas ser um bom cavaleiro. O conjunto conta muito e o cavalo é parte essencial para o bom desempenho nas provas. O animal é um ser vivo dotado de reflexos e vontades próprias. A gente, com a nossa experiência, tentamos superar alguma deficiência que o cavalo possa apresentar naquele dia, mas como você falou, o conjunto é muito importante, os dois têm que estar muito bem sincronizados, se entenderem muito bem. O tratador que cuida do cavalo é uma pessoa muito importante, porque ele sim passa a maior parte do tempo do cavalo do que a gente até. Então ele sabe a maneira como o cavalo come, a maneira como o cavalo usa a cocheira dele, quando pega a ração para tratar o cavalo, a atitude dele como é. Então às vezes nesse momento aí o cavalo às vezes te demonstra algumas coisas que não está passando bem por ele. Então acho que isso é uma coisa bem importante também. O campeão desta etapa foi o já favorito Zé Reinoso. E não foi a falta de talento que tirou o paulista dessas próximas Olimpíadas, que serão no Rio de Janeiro. O Zé Roberto já representou em Londres aí a seleção brasileira, né? Foi para as Olimpíadas. Esse ano não deu, né? Esse ano não deu, meu cavalo teve um acidente há um ano atrás, ficou um tempo parado, não tinha um cavalo para poder ir lá, mas estamos trabalhando para, se Deus quiser, na próxima conseguir representar o país novamente. E o hipismo é o único esporte onde não há distinção entre homens e mulheres, todos competem na mesma prova. A Evelyn treina já há um bom tempo, né? O que te levou a fazer hipismo, Evelyn? Na verdade, o hipismo foi como uma terapia. Eu estava tendo crises de estresse, não sabia. Fiquei frequentando o médico por algum tempo, fazendo vários exames e foi o que me curou. E apresenta aí, sua parceira. Essa aqui é a Ocala, o nome dela é Ocala Toque. Ela é a minha companheira de hoje. Eu comprei tem 1 ano. Como nós estamos novas fazendo conjunto, né? Então eu baixei de categoria para 1 metro para poder conhecê-la e para ela me conhecer. E felizmente estamos tendo bons resultados. Uma união que mostra seu sucesso nas pistas, mas que acima de tudo demonstra que a afinidade entre homens e mulheres com esses belos animais pode se transformar em um belo espetáculo. Legal, parabéns pela matéria, Amanda Negrelli. Eu tenho um recadinho para você. A Datafolha fez uma pesquisa assim para perguntar, né, das instituições, do grau de satisfação com as instituições.
e a Noreg Brasil aparece muito bem conceituado. A confiança nas instituições. Em primeiro lugar aparecem os cartórios, depois Correios, as Forças Armadas, empresas, Ministério Público, Polícia. Aí lá por último aparece governo, né? Então, são as coisas que acontecem. Por isso que a Noreg Brasil encomendou essa pesquisa, que a Noreg é a Associação dos Notários e Registradores do Brasil. Se você quiser maiores informações, acesse o site da Anoreg, anoreg.org.br. E aí você vai ficar por dentro também dessa pesquisa de satisfação popular que foi feita. O Monique, tem pessoal aí registrando audiência conosco? Sim, Osmar Antônio, muita gente participando aqui do Balanço Esportivo na noite de hoje. O Noel Aguinaldo Atleticano, o Everson do Bairro Alto, o Maicon Almeida, o Cleiton do Boa Vista, o Michel lá de Matinhos, ligadinho, um abraço para você. Michel tá no litoral paranaense, o Charles de Fazenda Rio Grande, o Rubão do Guatapé e o Alex lá do bairro Barreirinha. Ele diz o seguinte, que ainda acredita nessa virada do Coritiba no Couto Pereira. Lembrando, Osmar, que daqui a pouquinho tem o sorteio do kit da Go Will Sports. É verdade, você falou em Matinhos, né? Para chegar em Matinhos, você tem que passar pela Serra do Mar. Vamos ver o recadinho da Serra Verde Express. Garanta a diversão para a sua família. Descubra um dos 10 passeios de trem mais espetaculares do mundo. Conheça o delicioso barreado de morretes no restaurante da Serra Verde Express. serraverdeexpress.com.br. Sua diversão começa aqui. Ligue agora, 3888-3488. A Juliana em breve vai estar passeando aí com o trem da Serra Verde Express, né, Juliana? Ela é o Dudu. É só porque eu tô de folga, é bullying isso? Não é não, é que você merece, por causa do Dudu você vai ganhar. Agora sim, obrigada. Vamos ao sorteio, Monique? Vamos lá então, Quem Osmar ganhou aí Antônio, o kit da muita Go gente participou do sorteio aqui. O ganhador da noite de hoje do kit da Go Will Sports é o Everton da Maia Gonçalves, lá do bairro SIC, Cidade Industrial. Parabéns, a produção vai entrar em contato com você. É isso aí. Pessoal, de repente, tem muita gente que participa, não dá tempo de falar o nome de todo mundo, né? Mas vai participando conosco aí. Hoje. O Valderrama foi pé quente hoje, hein, Binho? Tava lá. Veja aí, ó. Tem uma foto do Valderrama lá. Olha a cabeleira do Valderrama. Com a mulher dele, porque é muito engraçado, né? Diferente do Mick Jagger, né? Que Quando aparece ninguém quer ele. Diz que mexe naquele cabelo dele aí. Diz que tem a perna de um jogador ali dentro, ali, desde a Copa de 94. O Atlético. Ele tava na torcida do Atlético. Ele foi, né? Mas ele tava na coxa torcida não, né? Ô, Caio, muito obrigado pela tua participação conosco aqui no nosso programa hoje. Seja bem-vindo outras vezes. Entre amigos. Tem muita vontade aqui, esteja à vontade. Quando precisar, estamos à disposição. É isso aí. Como é que ficou, então, a questão da aposta? O doutor Percy, o senhor vai pagar a aposta ou não vai pagar a aposta? Eu pago a Se aposta. perder... Não acabou o campeonato. Binho, Acabou o campeonato. Binho, se perder, você vai pagar a aposta ou não vai pagar a aposta? Mas eu já apostei domingo passado, então é óbvio. Eu tenho duas apostas em aberto aqui, o telespectador não tem memória curta, né? Mas aí assim, se pagarmos as apostas... o Coritiba vai reverter, o Coritiba vai ser campeão, então assim, não vai acabar essa celeuma. Mas ainda assim ficarão duas apostas em haver do passado. Realmente não, desculpa, Ju. É aquela coisa, né? A gente aposta, mas não paga, Ju, né? desculpa, Ju, mas só um pouquinho. O telespectador tem a memória boa mesmo. E domingo passado ficou combinado aqui de que o que era pra trás tinha morrido. E nós demos a mão. Quem falou isso? Foi domingo passado, foi falado, porque você veio com essa história, eu falei assim no ar. Eu falei assim no ar. Você já tá dando desculpa? Ele falou, não. Se perder, tá apostado. Nós vamos fazer o seguinte, essa tá apostada, mas você paga as outras duas, né? O negócio é o seguinte. Auditoria. O negócio é o seguinte. Nós vamos recuperar a imagem de domingo. O negócio é o seguinte, vindo de coxa branca, eu não me surpreendo. Não, tá certo. Domingo passado, o Percy cobrou aqui, ó. Tem que ter 4.000 lugares na Baixada, que é o que manda a lei. O Atlético foi lá e deu 4.000 lugares. Porque o Atlético e o atleticano é clube de gente do bem. De gente que paga, promete e aposta. Gente do bem. Outro Atletiba Coriaço teve que entrar na justiça no campeão pra pedir Vamos ser a cota de ingresso. Ele não sabe, né? Mal informado, mas é normal. Esse é o clube Atlético Paranaense. Aí no outro Atletiba lá do passado, domingo que vem vai pegar fogo o programa. Pessoal, um abraço a todos. Vem aí o Jogo de Poder até domingo. Um abraço. Faixa. Campeão lá dentro. Cadê o Merizinho do Goiás? Campeão lá dentro. O cara não faz.
Aí o Adriano de Souza, o Gabriel Medina, o Owen Wright e também o Julian Dilson. São aí os 6 melhores colocados e que podem chegar ao título. Vamos falar de UFC agora? Pois então, o UFC também é assunto aqui no Balanço Esportivo. No octógono do UFC, também teremos brasileiro atuando. O José Aldo vai para sua 7ª defesa de cinturão contra o irlandês Conor McGregor. A luta foi adiada devido a uma lesão de José Aldo, mas amanhã o brasileiro promete estar 100% para o duelo. Luta que promete muito e, claro, ele está mexendo também bastante com as bolsas de apostas em todo o mundo. Bom, na disputa do troféu Armando Nogueira, a disputa geral teve aí destaque para os goleiros. Aliás, os goleiros, nós falávamos ontem aqui no Balanço Esportivo, foram os jogadores de seus respectivos clubes que mais atuaram durante este Campeonato Brasileiro. O Vitor, por exemplo, o Atlético Mineiro, não ficou de fora de nenhuma partida. Então os goleiros continuam chamando a atenção. E 2 deles conseguiram terminar no top 5. O Everton do Atlético Paranaense, dono de uma média de 6,72 e ainda ficou com o 3º lugar, o Everton do Atlético, e depois o Wilson do Curitiba, que foi o 5º, com 6,65. Coincidentemente, como eu disse, são goleiros os jogadores que mais estiveram em campo na maioria das equipes. E já que estamos falando de goleiros, eu prometo para você que ainda essa semana a gente traz aí algumas das melhores defesas do Brasileirão. Aliás, vamos encerrar o programa com as melhores defesas do Brasileirão para você relembrar, tá certo? Final de programa, agradeço a sua audiência, um ótimo fim de semana para você. Até segunda, se Deus quiser. Fica aí com as melhores defesas. Tchau, tchau.